Quero convidá-lo nesse momento, meus irmãos, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 4. 11, versos 1 a 4, perdão, não capítulo. Capítulo 11, versos de 1 a 4. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1 a 4 diz: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e agora, Senhor, na exposição da Escritura, eu clamo para que o Espírito Santo fale ao coração dos meus irmãos, como o Senhor já tem trabalhado no meu coração por meio desta porção da Escritura, e que a exposição dela seja instrumento do Senhor para alcançar os corações dos meus queridos irmãos. Que o Senhor nos dê graça e bênção, e que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, a oração é uma das marcas mais profundas da vida de um discípulo de Jesus, de um crente em Jesus, de um cristão. Uma das marcas mais profundas da nossa vida cristã. Não há cristianismo verdadeiro sem oração. Não há cristianismo verdadeiro sem oração. Agora, se você for honesto, se você for sincero, você luta com a oração. Nós lutamos com a oração. Nós lutamos com a constância da oração. Nós lutamos com as palavras que proferimos ao Senhor. Nós lutamos com a motivação das nossas orações. Os próprios discípulos de Jesus, nós vemos isso, o viam orar frequentemente. E eles chegaram a Jesus e fizeram um pedido humilde: Senhor, ensina-nos a orar. Interessante que eles não pedem um milagre. Interessante que eles não pedem uma técnica, nem sequer uma bênção. Mas eles pedem um modelo de comunhão, de relacionamento com o Pai. Como eu estava falando com as crianças, orar é conversar com o Pai. E o que Jesus lhes entrega é uma das mais profundas expressões daquilo que nós podemos chamar da espiritualidade bíblica, em palavras simples, mas profundas. Lucas aqui nos apresenta uma versão diferente da que nós conhecemos, como eu li aqui, vocês perceberam. Ele apresenta uma versão condensada, se assim podemos dizer, da oração que Mateus traz, registrada lá no Sermão do Monte. E o objetivo não é à toa que está aqui, tem um objetivo didático aqui, tem um objetivo devocional, tem um objetivo teológico.
Por quê? Porque a oração que Jesus ensina nos mostra mais do que pedir coisas a Deus, ela revela o coração de quem ora e o caráter do Deus a quem oramos. Então entenda isso. Toda vez que você ora, você está revelando aquilo que de fato você crê. Quais são suas crenças fundamentais? O conteúdo da sua oração revela aquilo que você acredita. E também revela o caráter do Deus a quem você ora. Pensando nessa realidade, à luz do que o Senhor Jesus ensina aqui nesse texto, eu quero refletir com você nessa manhã de como nós devemos compreender a maneira como nós oramos, como orar de forma que reflita o coração de Deus. Não só o nosso coração inclinado ao pecado. Por isso eu quero conversar com você nesta manhã sobre o seguinte tema: orações que refletem o coração de Deus. Orações que refletem o coração de Deus. O verso 1 nos diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Ou seja, Jesus tinha um relacionamento com o Pai por meio da oração. E o texto diz: quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou a seus discípulos. Diante desse pedido de um dos discípulos, a resposta do Senhor Jesus é prontamente esta oração que nós temos. E, em primeiro lugar, nós vemos aqui que ao orar, que nós devemos orar com os olhos voltados para Deus. Primeira coisa que nós vemos aqui nesta oração do Pai Nosso, registrada no Evangelho de Lucas, é que quando nós oramos, nós devemos orar com os olhos voltados para Deus. E ele diz: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que me chama a atenção aqui é na maneira como, primeiramente, o Senhor Jesus mostra aos discípulos que a oração, ela sempre começa direcionada a Deus e não ao homem. Toda vez que nós vamos orar, nós devemos nos direcionar a Deus. Jesus não nos ensina a começar com: Senhor, abençoe a minha casa. Senhor, abençoe o meu dia. Senhor, abençoe o meu trabalho. Senhor, abençoe a minha esposa. Senhor, abençoe o meu esposo, os meus filhos, os meus amigos, a minha mãe, a minha tia, a minha avó. Isso é legítimo, mas o Senhor não nos ensina a orar assim. Mas ele diz: Pai, santificado seja o teu nome. E aqui não é apenas uma oração que é para ser decorada e ficar repetindo como se fosse um mantra. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é o princípio daquilo que direcionam as nossas orações ao Senhor. Então, quando nós olhamos para o texto aqui, a palavra santificado, se você estudar essa palavra, você vai entender que esta palavra tem a ideia de santo, de separação. É separar como santo. Traz a ideia aqui de reverenciar, de glorificar, porque Deus é santo. Então, o texto aqui está construído na voz passiva. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Que aqui nós vemos que não somos nós, como alguns aí acham e até querem declarar e fazer determinadas coisas absurdas, dizer o que Deus tem que fazer. Mas não somos nós que santificamos a Deus, mas nós pedimos que Ele seja reconhecido como santos por todos. Onde? Na nossa vida, na igreja, nos relacionamentos, no mundo em geral.
E aí depois ele diz, além de ser santificado, ele diz, venha o teu reino. E aqui nós temos um imperativo neste verbo, que mostra um clamor urgente, ou seja, o que Jesus nos ensina a clamar é para que o domínio de Deus se manifeste plenamente no coração do homem, na igreja, até a volta de Jesus Cristo, na consumação. Então, claramente o que nós percebemos, o que nós vemos aqui, é que as nossas orações, elas devem ser direcionadas ao Senhor, para que os interesses do Senhor prevaleçam sobre os nossos interesses. Esse é o propósito de Deus na oração do Pai Nosso. Para que não prevaleça, em primeiro lugar, os meus desejos, os meus anseios, os meus pensamentos, mas para que a vontade do Senhor, que é santo, ou seja, tudo que fazemos, tudo que pensarmos, tudo que desejarmos, deve ser para a glória deste Deus, em reverência a Ele, para que o reino dele venha e se estabeleça. Esse é o clamor do Senhor. Venha o teu reino, venha o teu domínio sobre a minha vida, venha a tua presença sobre a minha vida, venha aquilo que o Senhor deseja para a minha família, para o meu coração, para o trabalho onde eu estou envolvido, para que o Senhor reine. É isso que o Senhor Jesus ensina aqui aos discípulos. E aí eu fico pensando aqui em algumas questões sobre nós, sobre a minha vida e a sua vida, querido. Será que as minhas orações, será que as suas orações começam com desejos ou com desejos do Senhor para nós, com o caráter de Deus para nós? Ou, Senhor, eu não quero esse negócio aqui não, tira esse trem de mim aqui, porque esse negócio aqui não está bom. Você percebe que o Senhor Jesus, ele direciona os discípulos a orarem para aquilo que o Senhor deseja, que é ser santo como Deus é santo, ter o propósito de Deus estabelecido na nossa vida. Será que nas nossas orações nós pedimos todas as manhãs, Senhor, seja glorificado na minha vida no dia de hoje? Que em cada desejo, cada anseio, cada pensamento que eu tenha hoje, seja direcionado para a sua glória, para que o Senhor seja exaltado na minha vida. Que cada oportunidade que eu tenha no dia de hoje, eu tenha a oportunidade de mostrar quem o Senhor é para aqueles meus amigos que não conhecem o Senhor. Será que é esse tipo de oração que nós fazemos? Mesmo que talvez isso envolva dor, envolva humilhação, ou até perda, porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E eu tenho que repetir uma coisa que eu já tenho dito várias vezes. Meu querido irmão, o Senhor conhece você muito melhor do que você mesmo. Ele me conhece muito melhor do que eu, e Ele sabe o que é melhor para mim. E sabe o que vai acontecer? Ele vai me levar em lugares que eu não quero ir, para fazer em mim e produzir em mim e em você coisas que nós não podemos alcançar sozinhos. Só alcançaremos isso pela graça, pela misericórdia. Então, nós temos que refletir e pensar se nós desejamos a vinda deste reino, esse reino que bagunça a nossa vida, que mexe com a gente, que tira a gente da nossa zona de conforto. E nós temos que pensar nisso, porque às vezes a nossa vida está boa demais, está tranquila demais, está sossegada demais. Então, orar para que o nome de Deus seja santificado começa com o nosso próprio coração, meus queridos. Orar santificado seja o teu nome não é apenas, ou não é uma fórmula religiosa, é um clamor para que a glória e a santidade de Deus sejam reconhecidas, honradas e refletidas, primeiramente onde? Em nós, no meu coração, no seu coração. E quando um crente em Jesus, quando alguém que recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ora dessa maneira, ele não vive como se Deus
não fosse santo. Ele tem profunda consciência de quem Deus é, da santidade de Deus, do padrão elevado, da régua alta de quem Deus é e de como nós devemos viver. Então, quando nós oramos assim, nós vamos compreender quem Deus é realmente, que Ele é santo. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino na minha vida. Quando uma igreja prega corretamente, ela vai entender isso. Agora, se nós pregamos corretamente e toleramos fofoca, se nós toleramos divisões, se nós toleramos impureza, tem uma contradição nessa liturgia, nessa sequência litúrgica. Por quê? Porque nós estamos dizendo algo e vivendo outra coisa. Então, orar venha o teu reino é desejar que a expansão do governo de Deus, ela esteja sobre todas as áreas da nossa vida, não apenas aqui e agora. Então veja, quando nós oramos assim, primeiramente nós estamos trabalhando o nosso coração. Depois, nós entendemos que o Senhor domina todas as áreas da nossa vida. Ou seja, o reino de Deus não é apenas uma esperança futura. Não, agora a gente vive do jeito que a gente quer viver. Lá na frente, quando Jesus voltar e a gente estiver no reino dele, aí sim, aí nós vamos ter domínio sobre todas as coisas, como a Bíblia diz, não vai ter mais pecado, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, mais angústia. Mas agora a gente vive, domingo a gente vai na igreja, aí durante a semana a gente vive a nossa vida como a gente gostaria de viver. Não, querido. Quando você ora ao Senhor, Ele está dizendo que o reino dele domina a nossa vida. E nós agora não somos mais os pequenos reis da nossa própria vida. Por quê? Porque o Senhor é o rei da nossa vida. E Jesus ensina os discípulos a orar para que o reino venha hoje. Agora, a cada dia, em cada esfera, ou seja, na família, na igreja, na cultura, na política, na economia, nos relacionamentos. Nós clamamos por isso. E uma igreja que ora, venha o teu reino, e vive como se fosse senhor da sua vida, cada um fosse o senhor da sua vida, é uma contradição, é incoerente. Uma igreja que ora e clama por avivamento, mas resiste à correção bíblica, à disciplina, à ação do Espírito Santo, está impedindo o avanço do reino. O reino de Deus, queridos, ele entra na nossa casa quando nós oramos com os nossos filhos, quando o nosso casamento expressa o perdão, expressa a graça, quando o evangelho governa a maneira como nós usamos o nosso dinheiro, como nós gerimos a nossa agenda e o tempo que Deus nos dá. Então, isso expressa aquilo que o Senhor deseja para nós. O reino vem sobre a igreja quando a disciplina eclesiástica é valorizada como ato de amor, quando líderes vivem em humildade e transparência. Então, orar assim muda a pauta das nossas reuniões da igreja, muda a nossa agenda, muda a nossa casa, porque intencionalmente nós vamos buscar a presença do Senhor, e o Senhor nos conduzirá para Ele, e sabe o que vai acontecer? Nós seremos mais sensíveis à voz do Senhor, na comunhão com o Senhor. Orar assim vai confrontar a minha idolatria, vai confrontar a sua idolatria, inclusive a religiosa. Por quê? Porque a oração de Jesus expõe a nossa tendência de transformar Deus num meio para os nossos fins, porque às vezes o que nós queremos? Nós queremos soluções. Eu tenho problema e o Senhor tem a solução. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor me dê a solução. Se o Senhor me dá a solução, eu fico feliz. Se o Senhor não me dá a solução, eu fico bravo com o Senhor. A oração, ela expõe
essas inclinações. Quando nós oramos mais por soluções do que por santidade, mais por conforto do que por conformidade com Cristo, nós revelamos os nossos ídolos. Nós revelamos aquilo que nos governa. Vem o teu reino, confronta a busca pelo nosso pequeno reino de influência, a pequena definição de felicidade. Confronta o nosso desejo de controle, de domínio, de protagonismo. Não é você que está no centro, não sou eu que estou no centro. É Deus, o nosso Senhor, que está no centro. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando ao Senhor, que é alvo da nossa oração. Mas em segundo lugar, quando nós entendemos o que o Senhor Jesus nos ensina, nós começamos a orar e devemos orar com dependência diária. O verso de número 3 nos diz assim: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. O verbo dá-nos aqui é um verbo no tempo presente. Entretanto, ele denota uma ação contínua. O que isso quer dizer? Dá-nos continuamente. Dá-nos o tempo todo. Dá-nos sempre. E Jesus nos ensina a reconhecer com isso que nós somos dependentes. Ou seja, aquilo que o Senhor nos dá, é Ele que dá. Não é mérito nosso. Por isso Ele nos ensina a dependência. Até mesmo o pão. E Ele usa essa figura simples, trivial da nossa vida. O pão. O pão. Necessidade básica do corpo. Isso vem das mãos do Senhor. Isso vem das mãos do Senhor. Não pedimos ali por um estoque mensal. Você já foi na padaria e comprou 200 pãezinhos? Para você ter para o ano todo? Aí alguns congelam os pães. Para estocar o pãozinho. Esses dias, lá em casa, os meus meninos comem alguns pães, né? Outros para escola, alguns. Não são muitos, são só alguns. E aí a gente vai comprando, aí você compra um dia, aí sobra do outro dia, aí eu vou lá, faço de manhãzinho um pãozinho na chapa para eles, com manteiga, né, para eles comerem, aí o outro vai para a escola. E assim. Só que esses dias, aí a esposa chega lá, guarda um saquinho de pão, aí você procura o pão, não acha. Aí você vai lá, esses dias eu comecei a achar saquinhos de pão guardados em vários lugares. E eu fui abrir os saquinhos de pão. Como estavam os pães? Como eles estavam? Tudo mofo. Ruinzinho. Duro. Por quê? Porque não serve para a semana toda. O bom é o pãozinho que sai na hora, não é? Aquele quentinho que você coloca a manteiga assim, chega a derreter, não é? O que o Senhor está nos ensinando, meus irmãos, é que o nosso sustento é diário. Ele não está nos ensinando que nós devemos clamar por uma segurança futura, mas pelo sustento diário. A expressão cotidiano significa a cada dia. Simples assim, a cada dia. E é uma palavra encontrada apenas neste texto, em Lucas capítulo 10, verso de número 3, e lá em Mateus capítulo 6. Alguns entendem como necessário para o dia de hoje. Outros têm a ideia do pão do porvir, numa referência escatológica. Mas ambas ideias aqui apontam para uma realidade muito importante e profunda. Qual é essa realidade? Confiança naquele que dá o pão. E não tem como não me lembrar do Evangelho de Marcos, quando Jesus faz a segunda multiplicação dos pães e peixes, e os discípulos entram no barco lá
no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e aí eles começam a discutir entre eles e começam a brigar entre eles, e Jesus fala assim: o que está acontecendo? Eles falam assim: é que a gente não tem pão. Oi? Como é que é? Não está entendendo. Por que vocês estão discutindo? Porque não tem pão. Ué, vocês não perceberam? Eu acho que há pouco tempo vocês me viram fazer um milagre. Que 5.000 pessoas comeram pães e peixes. Quantas pessoas comeram? 5.000. Quantos cestos cheios sobraram? 12. Aí depois eu fiz um segundo milagre. Com pães e peixes de novo. E mais um tanto de gente comeu. E sobraram quantos cestos cheios? 7. E vocês estão discutindo porque vocês não têm pão? Porque vocês se esqueceram de pegar pão? Vocês não perceberam? Aí ele diz: vocês têm ouvidos e não ouvem? Vocês têm olhos e não veem? Vocês não estão entendendo? Vocês não compreenderam? Vocês não perceberam? Vocês estão comigo. Eu sou o Emanuel. Eu sou o Deus conosco. Eu sou Jesus. Eu sou o Messias. Se você quiser pão, é só vir e pedir. A pergunta que eu faço a você é: você tem vivido em contentamento diário com aquilo que Deus tem lhe dado? Ou ansioso por aquilo que você não tem? Você tem descansado na graça provedora do Senhor Jesus? A oração do Pai Nosso e a oração sobre o pão cotidiano, diário, é primeiro uma resposta às nossas necessidades. E orar pelo pão é também reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas. E que você é apenas um mordomo. Portanto, isso significa que orar por pão é reconhecer a nossa vulnerabilidade como totalmente dependentes do Senhor. Eu dependo totalmente do Senhor e você também. O mundo valoriza, meus irmãos, a autossuficiência, mas a oração do Pai Nosso nos lembra que nós somos dependentes até para ter pão. A oração dá-nos o pão é uma confissão de humildade. Eu reconheço que não controlo o meu sustento, que eu não controlo a minha saúde, que eu não controlo a minha agenda. Então aqui é admitir e reconhecer: Deus, eu preciso de Ti para aquilo que muitos acham que é básico. Eu preciso do Senhor. Orar assim confronta a nossa ansiedade e o nosso desejo por acúmulo. Jesus nos ensina a orar pelo hoje, não por amanhã, nem pelo mês que vem, nem pela aposentadoria. Isso não é irresponsabilidade, mas é dependência confiante. O coração ansioso, ele quer prever. O coração ansioso, ele quer controlar. O coração ansioso, ele quer acumular. E a cultura moderna nos forma para o estoque, não para o maná. Lembra do maná? O maná vinha dia a dia. Se guardasse o maná para o dia seguinte, o que acontecia? O que a Bíblia diz? Não prestava. Ficava estragado. O que isso remete, querido? Isso remete à nossa dependência. Entenda, não estou dizendo que você não possa planejar o seu futuro, trabalhar para o seu futuro, mas não viva na ansiedade e que isso não governe o seu coração. Dependa do Senhor, porque o pão de Deus é como o maná no deserto, suficiente para o dia, para que tenhamos aquilo que é necessário. Então, orar assim nos ensina a valorizar o presente, o agora, como dom de Deus. A oração do pão de cada dia nos ajuda a viver com satisfação, com contentamento, com gratidão, sem nos perdermos no remorso do ontem e no medo do amanhã.
Porque esse é o problema de um coração que não depende do Senhor. Fica angustiado porque passou ontem e não fez o que deveria fazer, e fica com medo do que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã? Não sei. Deus trará os seus cuidados. Será que de fato nós descansamos no Senhor nesse sentido? Muitos vivem presos, meus irmãos, ao passado. Mas muitos vivem ansiosos pelo futuro. Então essa oração, ela é como se fosse uma âncora espiritual no tempo presente, para vivermos contentes em toda e qualquer situação, seja na escassez ou na fartura de pão. Orar assim significa confiar que Deus se importa com o nosso corpo, com as nossas contas, com as nossas necessidades básicas, mas que Ele deseja que a gente aprenda a depender dEle para tudo. E a pergunta é, você tem dependido do Senhor para tudo? Mas em terceiro lugar, o Senhor Jesus nos ensina a orar com arrependimento e graça. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E aqui temos dois verbos centrais. Perdoar, na maneira como ele coloca aqui, né? Perdoar e perdoamos. Esses dois verbos aqui que ele coloca. A ideia de perdoar é de soltar, de libertar. E Jesus nos ensina a pedir que Deus perdoe as nossas faltas, as nossas transgressões, o nosso pecado, e a palavra aqui para transgressão é pecado, enquanto afirmamos que nós perdoamos aos outros. Então o que nós vemos aqui é um contraste. O perdão de Deus é uma ação pontual e decisiva. Deus vem e nos perdoa, de uma vez por todas. E aí nós, na caminhada, nós já fomos livres da culpa do pecado. Não seremos mais condenados. Aquele que crê não será julgado. É isso que a palavra do Senhor nos diz. O Senhor já nos perdoou. Então não fique se martirizando, achando que se você entregou a sua vida, se a sua vida foi alcançada por Jesus, se você entregou a sua vida a Cristo, querido, vou dizer uma coisa para você, o céu está garantido. Porque não depende de você, depende da graça redentora. Então você foi perdoado. Não viva se martirizando por isso. Agora o que nós fazemos? Nós estamos caminhando em novidade de vida, em santificação. Por isso nós confessamos os nossos pecados. Porque nós já somos livres da culpa. E o Senhor está trabalhando em nós. Então Deus fez uma ação pontual em nós, decisiva. E o nosso dever agora é contínuo e habitual de nos despojarmos do velho homem e nos renovarmos do novo homem criado em justiça e retidão. Então não se trata de mérito, mas de coerência com a vida que nós vivemos. Aquele que vive em Cristo agora morreu para o pecado e vive uma nova vida. Então a oração é uma expressão de um coração moldado pela graça. Agora, não podemos clamar por perdão sem estarmos dispostos a perdoar. E aqui tem um problema sério. Aqui tem um problema sério para mim e para você. Porque tem gente aqui, no nosso meio, que não perdoa outras pessoas. Não, aquele irmão não senta nem perto dele. Não vou sentar perto daquele irmão lá porque em 1993, quando era pastor aqui, vamos ver se eu vou acertar. Eu acho que nessa época já era o Carlos César ainda, depois veio o Cornélio. Cornélio, encontrei ele essa semana. Não, vou me referir à época do reverendo Cornélio, porque na época do reverendo Cornélio, aquele irmão, ele chegou de manhã e não me cumprimentou. Eu nunca mais olhei na cara dele e não vou perdoá-lo. Tem gente assim aqui? É uma hipótese, viu, irmão? Não sei de coisa nenhuma, não. Se tem ou não tem. Eu como diz a turma, o pastor está jogando verde, né? Mas se tiver, irmão, vem para o aconselhamento. Para Deus tratar esse coração duro. Porque não pode um crente viver assim. Um crente que foi perdoado por Jesus Cristo não pode não ter a disposição de perdoar aos seus irmãos. Então se você tem amargura, rixa, qualquer coisa com o irmão, querido, é uma incoerência você orar o Pai Nosso. Porque ele diz que nós devemos pedir perdão ao Senhor e nós somos perdoados. Mas ele diz, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Alguém me ofendeu, perdoa ele.
E eu tenho dito e repetido e não vou cansar de repetir. As pessoas e as circunstâncias são apenas meios para revelar aquilo que está no nosso coração. O problema é com o outro ou é como você interpreta a situação? O problema sempre está em mim, querido. Independente do que o outro faça, é a resposta que eu dou. Então, quando foi a última vez que você se entristeceu pelos seus pecados em oração? Existe alguém que você está recusando a perdoar? Mesmo que você ore diariamente? O perdão de Deus é oferecido a pecadores quebrantados, mas Ele espera que a graça que nós recebemos transborde em graça para oferecer para os nossos irmãos. Então, orar por perdão exige reconhecer a gravidade de nosso pecado. Orar por perdão é colocar-se no lugar de servo devedor diante de um Deus gracioso. Eu sou devedor. Eu ofendi a Deus com o meu pecado. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a ofensa que aquele irmão me fez. Ele me falou coisas terríveis. Pois é, eu imagino. E a Bíblia diz o quê? Perdoa. Perdoa. E orar por perdão nos compromete a viver como perdoadores. É por isso que ele mostra isso. Jesus conecta o perdão de Deus ao perdão que nós oferecemos. Pai, também nós perdoamos todo o que nos deve. Então, orar por perdão é reconhecer que a nossa miséria diante da santidade de Deus é perdoada. E é clamar, Senhor, liberta-me da dívida que eu não posso pagar. Mas também é dizer, Senhor, me ensina a libertar quem me deve. Me ensina a libertar quem me deve. E em último lugar, a orar esta oração que o Senhor nos ensinou, Ele nos ensina a orar com humildade diante da tentação. E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. A ideia do texto aqui, quando ele usa essa expressão, não nos deixes cair em tentação, não nos deixes, mostra que o desejo não é levar para dentro de nós mesmos. Ou seja, é uma súplica que expressa humildade. Senhor, não nos conduza para dentro de algo que vai me destruir. E esse é o desejo que nós temos. Inconscientemente, nós escolhemos coisas que nos atraem, que nos destroem. Jesus nos ensina que Deus jamais tenta o homem. Tiago, capítulo 1, verso 13, mostra isso. Que Deus a ninguém tenta. Mas Deus nos preserva no caminho que nos levaria à queda. E a tentação tem esse pedido para nos livrar da tentação, tem como foco o Senhor nos livre da exposição ao mal que nós não suportamos. Então, tentação, você não resiste, irmão. Tentação, você foge. Você passa longe. Você resiste a quem? Ao diabo. Mas a gente tem invertido, né? A gente foge do diabo e quer resistir à tentação. Fala assim, misericórdia, olha o diabo ali, pastor, está querendo me pegar, vou embora. Eu vou lidar com o tinhoso de maneira nenhuma? Que isso? De forma alguma. Mas a Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, tentação, meu amado, você passa longe dela. Passa longe dela. A pergunta é, você reconhece a sua fraqueza diante das tentações? Ou você se vê como autossuficiente? E esse é o problema. Por que a gente quer resistir às tentações? Porque nós nos achamos poderosos, autossuficientes. Temos o controle. Fica tranquilo. Não se preocupa não, pastor. Sou homem de Deus. Varão Galileu. Aqui é profeta. Deixa comigo. Vem o capeta, eu mando ele embora. Vem tentação e aqui não tem vez comigo não. Pode ter certeza que esse aí logo, logo vai estar caidinho no chão. Porque isso é autossuficiência. Isso é se achar poderoso.
A Bíblia diz que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Então a sua oração diária, ela deve incluir uma súplica por santidade. Senhor, me ajuda a vencer as lutas que eu tenho no meu coração. Me ajuda a identificar aos ídolos do meu coração e me dá livramento dessas coisas. Orar assim, queridos, é admitir, Senhor, eu não consigo sozinho. Me guie por caminhos seguros. Então, orar assim é reconhecer que somos fracos diante do pecado. E essa parte da oração nasce da nossa consciência dessa fraqueza moral e espiritual, que nós não somos capazes. E Jesus nos ensina a pedir que Deus nos preserve em meio a situações assim, para que essas tentações não excedam as nossas forças. Muitos cristãos presumem que são fortes, mas Jesus nos ensina a orar como frágeis, como soldados que sabem que a guerra é diária, que ela é interna. E esse pedido é um ato de humildade. Senhor, eu não sou forte o suficiente para enfrentar o mal sozinho. E aí eu fico olhando para a Escritura e nós vemos na Escritura, meus irmãos, alguns exemplos maravilhosos que mostram que nós não conseguimos fazer as coisas por nós mesmos. E nós vemos, por exemplo, o exemplo a vida do rei Josafá, quando os filhos de Amon e alguns meunitas vieram contra Josafá, e Josafá diz assim, Senhor, não há em nós forças para resistir a essa grande multidão, e nós não sabemos o que fazer. É isso que o Senhor quer de nós. Senhor, eu não sei o que fazer. Me ajuda, Pai. Então orar assim é pedir que o Senhor nos guarde das armadilhas do maligno. Embora passemos por tribulações, tentações, o Senhor, Ele nos livra de entrar em terrenos perigosos que nós possamos cair nessas armadilhas. Lembra do Salmo 73? Quando o salmista começa a olhar para a vida dos ímpios e fala assim, Senhor, olha a vida deles como é boa e a minha é ruim demais. E aí ele, num dado momento do Salmo, diz assim, até que entrei no santuário do Senhor. O Senhor me preserva, o Senhor cuida de mim, o Senhor não me coloca em lugares escorregadios como o Senhor coloca eles, mas o Senhor cuida da minha vida. Então, o mundo, a carne, o diabo, o nosso próprio coração armam laços diariamente para que nós caiamos nessas armadilhas. Quantas vezes você é inclinado por uma visão equivocada de mundo, uma interpretação errada, você faz escolhas que você vai ter que levar para o resto da sua vida. Então nós temos que orar constantemente por sabedoria, por prudência, por uma percepção correta daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Orar assim prepara o nosso coração para resistir e fugir do mal. Então, meu amado, orar por proteção espiritual é clamar por discernimento, por força, por vigilância. E, querido, entenda que o Senhor, Ele deseja que a gente seja livre das tentações. Por isso, Ele nos ensina a orar por força nele. Lucas aqui oferece mais do que uma fórmula de oração, mas ele nos oferece um convite à transformação. Primeiro, a adorar antes de pedir. Segundo, a você confiar antes de você reclamar. Terceiro, a você perdoar antes de exigir. E quarto, a vigiar antes de cair. É isso que o Senhor nos ensina aqui. A oração do Pai Nosso nos forma a imagem do Filho. E quando nós oramos como Jesus nos ensinou, nós estamos sendo moldados à semelhança de Cristo. O nosso coração se alinha com o dele. Nossas prioridades se ajustam com o reino de Deus. A pergunta que eu faço a você
Você tem orado como Jesus ensinou? Venha o teu reino. Senhor, seja santificado, venha o teu reino. Senhor, me dá o pão nosso de cada dia. Ou seja, você tem adorado ao Senhor, você tem confiado no Senhor, você tem dito, Senhor, perdoa o meu pecado, você tem reconhecido o seu pecado. Senhor, me ajuda a perdoar aqueles que devem a mim. Senhor, me ajuda a vigiar, para que eu não caia em tentação. Talvez a gente precise redirecionar o nosso coração nesse sentido e clamar, Senhor, nos ensina a orar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça sobre você e que você possa compreender essa realidade para a glória do nosso Deus. Amém.